pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Melo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 49ª Sessão Extraordinária, em 21 de outubro de 2004. Presidência dos senhores vereadores Sami Jorge, presidente, Aloísio Freitas, primeiro vice-presidente, e Ivan Moreira, primeiro secretário. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Argemiro Pimentel, Rodrigo Betlen, Ayrton Aguiar, Sami Jorge, Paulo Melo, Patrícia Morim, Cláudio Cavalcante, Aloísio Freitas, Edmilson Dias, Jerominho, Ivan Moreira, Pedro Porfírio, Carlos Bolsonaro, Lucinha e Edson Santos, 15, assume a presidência o senhor vereador Sami Jorge, presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivan Moreira, primeiro secretário. Encerra-se a sessão às 17h40. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotada a segunda parte do tempo destinado ao grande expediente, digo, esgotada a primeira parte, passa-se a sua segunda parte. Orador inscrito, Sua Excelência, o nobre vereador Wilson Leite Passos. Senhor presidente, senhores vereadores, porventura presentes nos seus gabinetes, aproveito esta oportunidade para alertar o Poder Executivo no que se refere ao cumprimento a que é devido de leis vigentes de alta importância social, leis que não são absolutamente cumpridas, malgrado o fato de se referirem a assuntos da maior transcendência para a sociedade em que vivemos nesta cidade. Vejamos alguns exemplos, vou apresentá-los em seguida, não sem antes lembrar que é realmente um fato desprimoroso para o Executivo Municipal o não cumprimento de leis de interesse público. De outra parte, os vereadores tão malsinados, em geral, quantas vezes, depois de lutas extrêmuas, obtêm algum sucesso vendo aprovadas leis de importância para a cidade e para a sociedade. E depois dessa luta, o que ocorre é que as leis em questão
não são levadas em consideração pelo Executivo Municipal. O que diz muito mal do Executivo Municipal, muito mal do Executivo Municipal e não tanto do Legislativo, quando ele cumpre com as suas obrigações, com seus deveres. Vejamos alguns casos flagrantes e objetivos. Existe, senhores vereadores, lei de minha autoria vigente, número 2.397, de 98, que destina a pobres, indigentes e pessoas encaminhadas pela Prefeitura 10% dos leitos de hospitais, casas de saúde, clínicas e maternidades particulares, mediante convênio com a Prefeitura. O que isso quer dizer, senhor presidente e senhores vereadores? Quer dizer que a situação da saúde na cidade do Rio de Janeiro, que é clamorosamente vergonhosa, os hospitais são incapazes de se apresentarem em condições efetivas para dar o atendimento necessário aos que os procuram. Os hospitais recusam receber pessoas, muitas vezes em situação extrema, com risco imediato de vida, sob alegações as mais variadas: falta de leito, falta de equipamento, falta de profissionais e por aí afora. Quantas pessoas já morreram nas filas esperando o atendimento em hospitais da Prefeitura, como do Estado também? Quantas pessoas morreram desesperadas que estavam nas filas aguardando o atendimento vital que não chegou a tempo? Ora, esta lei de minha autoria, estabelecendo que 10% dos leitos dos hospitais particulares, das maternidades e de outras instituições de saúde sejam destinadas à Prefeitura, mediante convênio, exatamente visa assegurar o atendimento a todas essas multidões de cidadãos abandonados pela Prefeitura no que se refere à assistência hospitalar. Alguns dirão, mas essas instituições particulares não têm a obrigação de aceitar aqueles que sejam encaminhados pela Prefeitura? Nem tal é dito pela minha lei. A lei estabelece que haja convênio da Prefeitura com essas entidades particulares para o recebimento daqueles enfermos que sejam encaminhados pela Prefeitura. Dirão alguns também, já de má fé ou por ignorância, que a Prefeitura não disporia de recursos para estabelecer esses convênios e dar tais atendimentos nas instituições particulares. É risível essa afirmação e é evidentemente de má fé, se não por ignorância, porque todos sabem que a Prefeitura tem e faz questão de proclamar que tem recursos abusivos para a construção do Museu Guggenheim, que exigirá milhões de dólares e já recebeu 2 milhões de dólares adiantados para sua concretização. Mais de R$1 bilhão. Se existe dinheiro assim, em abundância, fácil, para criar o Museu Guggenheim, que na verdade é apenas um bom negócio para algumas pessoas e não é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro, por que esses recursos não são aplicados para salvar vidas, para fazer com que os enfermos da cidade do Rio de Janeiro possam ser atendidos pelas instituições hospitalares ou maternidades e similares, mediante convênio da Prefeitura com essas instituições?
Nada, absolutamente nada impede que a prefeitura faça esses convênios, se ela tiver, o que não tem, evidentemente, preocupação com a saúde, com a vida dos cidadãos nesta cidade. O que estou falando não se trata de algo secundário, não se trata de algo contestável, porque é incontestável que as condições de saúde na cidade do Rio de Janeiro e atendimento por parte dos órgãos oficiais é caótica, é uma situação caótica, é uma situação totalmente desmoralizante. E por quê? Havendo uma lei como esta, de minha autoria, já há vários anos, que exatamente cobriria as deficiências da rede oficial hospitalar, por que essa lei não é cumprida? Gostaria que alguém desse uma razão plausível, não a da falta de recursos para os convênios previstos nessa lei, porque falta de recursos, já manifestamos, não existe, já que existe dinheiro em abundância para o negócio, porque é negócio do Museu Guggenheim, que já absorveu, antes sequer de existir até no papel, mais de 2 milhões de dólares, que poderiam ter sido aplicados para salvar vidas. No entanto, essas vidas foram perdidas, porque é para onde menos olha o Executivo Municipal, ou seja, para a saúde dos seus cidadãos. Assim, senhor presidente, ergo a minha voz em favor da cidade, em favor do bom nome de nossa cidade, em favor de todos os cidadãos que precisam ser atendidos em termos de saúde por organismos oficiais ou particulares, mediante o convênio previsto por essa lei. Ergo a minha voz para protestar contra a desídia, o desinteresse do Executivo Municipal, desinteresse flagrante em relação à saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. Esta lei, de minha autoria, é uma lei benemérita, da mais alta importância social, porque vem suprir as deficiências, as necessidades da rede oficial de hospitais e outras entidades destinadas a atender a saúde pública. Não sei se voltarei a falar sobre este assunto, mas espero que alguém faça chegar aos ouvidos do atual prefeito esse meu protesto veemente, porque é uma vergonha jogar fora o dinheiro dos contribuintes, contribuintes que muitas vezes pagam os seus tributos com as maiores dificuldades, utilizando esses recursos num fictício, até o momento, Museu Guggenheim, que, repito, é apenas um negócio que interessa a algumas poucas pessoas aqui e a tantas outras fora do Brasil, e que já consumiu mais de 2 milhões de dólares, que poderiam ter sido bem aplicados a favor da cidade, a favor da sociedade, a favor dos enfermos, daqueles que precisam ser atendidos pelas entidades oficiais de saúde e não o são, por incapacidade, por inoperância e por desinteresse flagrante do Executivo Municipal. Essa é uma das leis não cumpridas pelo Executivo Municipal. Outra lei de suma importância também, de nossa autoria, é a lei número 2.598, de 87,
que dispõe sobre a criação das unidades volantes de educação sanitária. Destinadas essas unidades volantes, constituídas por médicos sanitaristas da Prefeitura, destinadas essas unidades volantes a levar a todas as crianças das escolas municipais noções fundamentais de higiene e de defesa da saúde, evitando-se também assim venham essas crianças a serem vítimas de desvios comportamentais, tais quais os representados pelo uso de drogas, tóxicos em geral. Vejam bem, todos os que estão me ouvindo, a importância flagrante e fundamental desta minha lei. Com ela, 700 mil crianças ou mais, anualmente, receberiam noções fundamentais de higiene e de defesa da saúde. Noções que seriam transmitidas também por essas crianças aos seus próximos e a outras pessoas. Ocorrendo essa educação sanitária de nossas crianças nas escolas, em pouco tempo teríamos uma geração mais sadia, mais atenta aos cuidados para com a saúde, consequentemente mais habilitada a contribuir de forma positiva para a sociedade, diferentemente do que hoje ocorre, em que essas crianças não têm quaisquer noções de higiene, não são orientadas para defender a sua saúde e, no curso da vida, são vítimas dos descuidos a esse respeito, passam a pesar para a sociedade, passam a ser um peso para a sociedade, passam a ser frequentadoras de hospitais, hospícios e também até xadrezes, em razão de diversos desvios de conduta que muitas vezes se originam por falta de conhecimentos básicos, particularmente no que se refere ao seu comportamento pessoal, não somente em termos de saúde, mas comportamento social. Se esta lei, que já tem alguns anos, que é de 1987, houvesse sido cumprida pela Prefeitura, já teríamos algumas gerações de estudantes das escolas públicas beneficiadas pelo que a lei prevê, ou seja, a sua orientação, a orientação dessas crianças em defesa da sua saúde, começando pelos cuidados higiênicos indispensáveis. E mais do que isso, levando aos mais próximos e a outras pessoas os conhecimentos assim adquiridos na escola, contribuiriam para que uma boa parte da população, também beneficiada por essas noções indispensáveis de defesa da saúde, essa parte da sociedade fosse mais feliz e também menos frequentadora de hospitais, hospícios, etc. No entanto, esta lei, em referência à qual não se pode objetar coisa alguma, porque é uma lei meritória, é uma lei indispensável, dar noções de higiene, dar noções fundamentais para a defesa da saúde às nossas crianças, esta lei é desprezada totalmente pelo Executivo Municipal, que nem mesmo teria que gastar algo a mais para fazer com que ela fosse cumprida, porque essas unidades volantes de educação sanitária que iriam percorrer as escolas
as escolas públicas e mesmo as particulares, quando solicitadas. Essas unidades volantes de educação sanitária teriam, já a esta altura, possibilitado que centenas de milhares, milhões de pessoas fossem beneficiadas na sua saúde. Diferentemente do que ora ocorre, e sem despesa, repito, maior para a prefeitura. Muito menor despesa, já que seriam utilizados os quadros existentes da Secretaria de Saúde, de sanitaristas e médicos. Muito menos despesa do que o dinheiro jogado fora do contribuinte, jogado fora no Museu Guggenheim, no pretendido Museu Guggenheim, que, repito, é apenas um negócio, e um negócio escandaloso, vergonhoso, em que antes de haver algo palpável a respeito, se fosse necessário esse museu, o que não é, já foram gastos mais de 2 milhões de dólares dados de presente aos responsáveis pelo Museu Guggenheim e aos intermediários, certamente, e aos intermediários desse negócio vergonhoso, escandaloso para a prefeitura, que é jogar fora o dinheiro do contribuinte para o pseudo Museu Guggenheim, em que há muitos intermediários, interesses nefandos, interesses desmoralizantes de pessoas e entidades. Esse dinheiro poderia ter sido aplicado no campo da saúde, não somente em relação ao projeto, à lei anterior de que falei, que é a do convênio com entidades particulares para o recebimento de enfermos que não possam ser atendidos pela rede hospitalar oficial, mas também para a execução da lei, que cria as unidades volantes de educação sanitária, fundamentais para termos uma geração mais sadia, para termos gerações mais sadias, que só depende de serem bem educadas a respeito de como defender sua saúde. Outra lei, senhor presidente, e vou encerrar, que também não é executada, e de suma importância, é de minha autoria, é que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os que lidam com gêneros alimentícios para servir ao público a fazer um curso de noções fundamentais de higiene. Sabemos que a quase totalidade dos que lidam com gêneros alimentícios para servir ao público na cidade do Rio de Janeiro é composta por pessoas absolutamente ignorantes, totalmente ignorantes em termos de higiene. São verdadeiros nécios em termos de higiene. Qualquer um de nós sabe disso, que todos frequentamos hotéis, bares, restaurantes em que há ausência de higiene, a ausência de comportamento higiênico dos que lidam com gêneros alimentícios é sempre flagrante. Citei outro dia, senhor presidente, apenas como uma citação, o que vemos habitualmente, garçons que pegam o guardanapo, desculpem-me descer um pouco no nível do meu discurso, se utilizarem guardanapos para enxugar o seu suor, limpar as suas mãos e depois, com esse mesmo guardanapo, vão pretensamente limpar os pratos de todos nós, transmitindo assim enfermidades, doenças de toda espécie. Isso ocorre todo dia, em todos os recantos do Rio de Janeiro. E, no entanto, existe essa lei de minha autoria que obriga todos os profissionais que lidem com gêneros alimentícios para servir ao público
a fazer o curso de noções básicas de higiene. Isso não é feito pela prefeitura, que teria que ter em cada região administrativa, segundo a minha lei, um local para dar esses cursos. Apenas, senhor presidente, encerrando, o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes, de forma benemérita e espontaneamente, pôs em execução, colocou em execução esta minha lei, realizando já há vários anos cursos de noções de higiene aos profissionais que lidam com gêneros alimentícios. Isso por iniciativa espontânea do Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes. Mas a Prefeitura, que está obrigada por lei a estabelecer esses cursos de higiene, sem os quais não poderiam trabalhar esses servidores que não têm noções de higiene e que lidam com gêneros alimentícios, a Prefeitura, essa não cumpre com seu dever e nem demonstra querer cumprir. Senhor presidente, agradeço a atenção e lastimo que a cidade do Rio de Janeiro esteja entregue a dirigentes tão incompetentes, tão sem interesse pela coisa pública e, sobretudo, pela saúde pública. Era o que tinha a dizer. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará conhecimento das proposições recebidas. Mensagem 255, de 15 de outubro. Senhor vereador presidente, senhores senhores vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dirijo-me a Vossa Excelência, bem como a seus ilustres pares, para solicitar a retirada de tramitação das emendas números 1 e 2 do PLC número 14, de 2001, que modifica a Lei Complementar número 40, de 20 de julho de 1999. Senhores vereadores que aprovam a retirada da emenda de número 1, queiram se manter como estão. Aprovado. Senhores vereadores que aprovam a retirada da emenda de número 2, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Paulo Melo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento do PDL 234 de 2004 em caráter definitivo. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Wilson Leite Passos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei 497 de 83. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Wilson Leite Passos. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o desarquivamento do projeto de lei número 1506 de 86. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Marcelo da Almeida. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao coronel intendente da Aeronáutica, João Paes da Costa Filho. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria de Sua Excelência, o nobre vereador Paulo Melo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, cancelamento de concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, conforme o requerimento de número 2558 de 2004 e resolução 5080 de 2004. Senhores que aprovam, queiram se manter como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do nobre vereador Paulo Melo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o cancelamento da concessão do conjunto
de medalhas de mérito Pederneiras, conforme requerimento de número 1563 de 2003 e resolução. Vereador Rubens Andrade. Vereador Paulo Melo. Vereador S. Ferraz. Vereador Aloysio Freitas. Vou encerrar a votação. Presentes e votando não, 22 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Retornamos agora ao primeiro da pauta. Primeiro projeto em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 1434-A 2003, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ou auxílio à instituição Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Matéria está em votação. Os terminais estão liberados. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos. Vereadores ausentes, compareçam. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Vou encerrar. Tendo sido constatada a terceira... A presidência refaz a fala. Presentes 13 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, comunica que amanhã, às 10 horas, haverá solenidade comemorativa do Dia do Evangélico. Requerimento do nobre vereador Edmilson Dias. Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no diário. Está encerrada a sessão.